voz, e nós queremos receber aí aquilo que o Senhor quer falar conosco, viu? Amém, pela oração de vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, gente, pela oportunidade. A oração do Leandro e da Karine já faz eu tremer na base. Senhor, é para falar mesmo? Ai, porque independente de quantidade de pessoas, nosso coração, de todos os irmãos, de todas as pessoas, é precioso para o Senhor, né? E esse é o temor que eu tenho, de falar algo que Ele colocou no meu coração. Então, boa noite de novo para quem não estava aqui quando eu dei boa noite de novo. Essa palavra que eu vou trazer, eu acho que eu entendi, porque eu posso falar um pouco sobre ela, um pouco, porque o Senhor me trouxe, quando eu estava escutando o louvor, não agora, à tarde, que eu tenho aprendido um pouco, viver nela. E quando a gente começa a praticar, aí a gente pode falar um pouquinho melhor por estar vivendo, né? Por estar experimentando. E eu espero que vocês compreendam aquilo que eu entendi. É simples, mas é muito importante para a nossa caminhada. Então, vamos lá. Eu ia começar de um lado, mas aí agora à tarde eu senti de começar por um versículo específico. E o versículo específico é Marcos... Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. É Marcos 2:27, que fala... Eu não vou abrir, porque esse daí já estava em outra parte da Bíblia, mas eu senti de começar por ele. Marcos 2:27 fala assim, eu só vou pegar uma parte. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa de sábado, por causa do sábado. Tudo que eu for ler aqui vai ser na NVI, tá, gente? Porque a Bíblia que geralmente eu uso, é a que me traz maior entendimento quando eu estou lendo, e o Senhor fala comigo nela, então eu continuo. Se Ele pede para abrir uma outra Bíblia, eu abro, mas é na NVI que eu vou falar. Aí ele começou a falar comigo sobre essa importância de compreender o sábado. No sábado, a gente sabe que ele foi colocado em Êxodo 20, que é um dos mandamentos, né? Para a gente guardar o sábado. Mas eu quero começar... Na verdade, vocês já sabem que Êxodo 20, eles falam dos 10 mandamentos, e lá está falando dos mandamentos, que inclui o sábado. Gente, se eu for ficar atrapalhada, me desculpe, tá? Vou ser sincera, eu não estou acostumada. Então, agora vamos lá conversar um pouquinho em cima de Deuteronômio, porque foi nessa parte, Deuteronômio 5, que o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. Numa leitura, Ele me chamou para esse lugar. E eu não sabia que era isso que ia ser falado. Só que durante uns dias atrás, quando eu recebi um convite, o convite para falar, e acabou não dando para comunicar,
essa palavra já estava dentro das minhas reflexões. E ela tá o Senhor solta uma sementinha para mim e eu fico deixando ele ver para onde vai. Então isso já estava no meu coração. E eu fiquei com ela e o Senhor falando comigo, só que quando eu tive a oportunidade de falar hoje sobre esse assunto, é porque o Senhor pediu para falar para a igreja. E é por isso que eu trouxe essa palavra. E é por isso que eu percebi que é muito importante o entendimento que eu tive sobre essa palavra. Então vamos lá. Êxodo 5, a gente vai ler do 12 ao 16. Guardarás o dia de sábado. Eu não falei o 5, então vamos lá. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalhará 6 dias e nele fará todos os seus trabalhos. Mas no 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem o boi, nem teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Lembra-te de que fosse escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. O Senhor começou a me trazer um entendimento de que existe uma importância aí que até aí eu não tinha percebido. E que é fundamental, é princípio, é alicerce. Por quê? Os 10 mandamentos, vamos colocar assim, existem muitos mandamentos, conselhos do Senhor para a gente. E os 10 mandamentos, ele é muito referência sobre isso, sobre nós guardarmos, quando fala, né, guardar o nome do Senhor, não usar o nome dele em vão, e aí fala, tem os mandamentos, eu não vou entrar nesse, porque vocês sabem, e a gente praticamente sabe alguns de cor, né, não matarás, não adulterar, enfim. Só que ele me chamou a atenção para esse dia de sábado. E se a gente for colocar na história, a gente vai pensar que isso é uma lei só judaica para guardar o dia de sábado, mas aí a gente vai lá naquele versículo que nós lemos lá de Marcos, que o sábado não foi criado para o homem, não o inverso. Então, aquilo me chamou muita atenção. Se foi criado por causa do homem, e não o contrário, é porque era muito importante. E o Senhor começou a me chamar o que o sábado representa. Então, a gente vai tirar agora aquela religiosidade de algumas igrejas que cultuam o sábado, porque não é sobre esse lugar que nós vamos falar, nem um dia principal de culto, não é sobre isso também, mas é o que o sábado representa. O sábado, por incrível que pareça, ele representa um dia de descanso. E foi nisso que o Senhor me chamou. Foi para falar a importância do descanso. O que é o descanso? É o efeito de descansar, que é repouso, folga, o descanso, né? Então, o descansar é livrar-se da atividade cansativa ou estado de fadiga, resultando em alívio e bem-estar.
Então, o que mostra o descansar? O porquê que ele é tão importante, o descanso? A Bíblia, ela nos fala que em Gênesis 2, vou abrir aqui, que é bem facinho de achar. Tem algumas coisas bem importantes, uma reflexão bem importante sobre isso, né? Gênesis 2, no versículo 3, ele fala assim: "Tararara". Vamos falar do 1, vai. Assim foram concluídos Gênesis 2:1. Assim foram concluídos o céu e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aí, essa passagem fala que Deus trabalhou e ele teve um dia de descanso. Jesus também, que é a nossa referência, ele descansou. Marcos 6:31 tem o texto que fala que ele descansou. Tem o texto também de Marcos 38, que quando Jesus dormia em Marcos 6:31, ele convidou os discípulos para descansarem. Em Marcos 4:38, ele dorme em meio à tempestade e ele está descansando. Os discípulos estão alvoroçados e ele está descansando. Por quê? Ele já nos mostrava que, mesmo ele sendo Deus todo-poderoso nessa terra em carne, ele precisava descansar. O ser humano precisa descansar. Mas aí, não é só ele como ser humano. Ele santificou porque nele descansou, Gênesis fala, que o próprio Deus descansou. E aí eu comecei a compreender a importância de termos um dia de descanso. Então, ele me chamou para compreender que o sétimo dia, e algumas pessoas conhecem, outras não, mas o sétimo dia fala de completo, fala do dia perfeito, de perfeição. Então, olha que interessante, em 6 dias, ele fez tudo, e no sétimo ele descansou. Por quê? Porque simboliza que o plano dele foi perfeito, concluído, excelente. E ele, sabendo de tudo isso, ele falou: o homem, ele também precisa desse sétimo dia de descanso. Ele vai trabalhar, aí você já começa assim, o número 6 é o número do homem, não é à toa. O sétimo dia, um dia de descanso, no caso, a gente está falando baseado na semana. Nós temos 7 dias, 6 vamos trabalhar e um vai descansar, independente de qual o dia que a gente... Porque hoje nós temos a demanda de toda a vida, a demanda de trabalhar, de tudo, mas qualquer pessoa que trabalhe, qualquer pessoa, CLT, aí o autônomo, ele vai fazer como quer a sua escala. Mas dentro de uma jornada CLT, onde você deve responsabilidade, toda empresa é lei trabalhista, ela precisa dar um dia de descanso, um dia de folga. Então, até a lei trabalhista, ela se dobra aquilo que o Senhor estabeleceu, que é necessário um dia de descanso. E
O descanso é interessante porque quando fala em Gênesis 2 sobre descansou, que ele fala, porque nele descansou, a palavra no grego que vem, eu não sei pronunciar, mas eu vou falar no português, tá? É nuashi, que fala repouso, paz, estabelecimento e plenitude, como um descanso que traz restauração. E é tão interessante que Deus, ele não precisava disso. Ele é a paz, ele é a restauração, ele é a plenitude, ele é tudo. Só que ele fez isso já para nos mostrar que tinha um segredo aí, tanto que é um mandamento. E eu sei que guardar um dia, ele fala lá nos mandamentos, e ele fala em Êxodo 20, mas ele também fala no texto que nós lemos, em Deuteronômio, que ele fala que o dia de sábado é para santificá-lo, é para que a gente separe. E aí, nós vamos, na nossa vida, a gente vai avaliar como que nós separamos esse sábado. Porque santificar é separar um dia como algo especial. E é tão interessante que em Gênesis 2, 3, quando ele fala, ele abençoou o sétimo dia e o santificou, ele responde, por que ele fez isso? Porque nele ele descansou. Então, ele abençoou, ele é como se fosse assim, ó, ele fez tudo que ele tinha para fazer nos 6 dias, aí ele vai, ele abençoa, ele libera a bênção nesse dia. O descanso é uma bênção do Senhor. Daqui a pouco eu vou um pouco mais direcionada para isso. Aí ele vai no 7º dia. Ele fez isso no 7º dia, porque é um dia perfeito, completo, e ele santificou, porque ele descansou. E aí lembra que nós falamos que o descansou aqui é o mesmo que no Ache, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, que é um repouso, uma paz, um estabelecimento, plenitude, como um descanso que traz restauração. E aí ele começou a me mostrar o que nós fazemos no nosso dia de descanso. Será que nós realmente temos um dia de descanso? Porque, assim, o descanso, que no Shabá, o famoso Shabá, que é um dia, o Shabá é uma separação, né? O que acontece? No Shabá, ele é um descanso, porque a gente tem uma visão de descanso, e agora eu não faço nada, fico em frente da televisão e pronto. E não é isso. O descanso é muito além. Quando a gente... Eu vou falar porque eu acabei de voltar de férias. Quando eu saí de férias, eu me desconectei completamente de qualquer pensamento de serviço. Por quê? Eu falei, Senhor, o que vamos fazer nessas férias? E eu fiz bastante atividades que eu precisava colocar em ordem, de fazer alguns exames, consulta, essas coisas, mas eu também desfrutei. E nesse desfrute que eu tive de passear, o Senhor trouxe tanta revelação de detalhes, onde até esses dias eu postei uma coisa e coloquei aquela música, Eu Te Vejo em Tudo. Por quê? Porque numa rocha ele me mostrou
um coração. E aí, naquela rocha que eu vi o coração, ele começou a me ministrar. Olha, tá vendo? O seu coração está guardado na rocha, tá? Eu sou a rocha é Jesus. E ele começou a falar. Então, quando a gente. Tá, eu estava num tempo de desfrute, eu não estava pensando em serviço, em compromisso de casa, eu estava num tempo realmente de descanso. E aí eu entendi que quando nós descansamos, a gente tem tanta revelação do alto, a gente esvazia tudo dentro da gente, porque nós separamos aquele dia para o Senhor. Nós deixamos com que ele seja o nosso tempo, o nosso dia, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer. Quando a gente está em descanso, a gente só quer desfrutar. E quando intencionalmente a gente separa esse tempo para ele, é precioso. Quantas vezes vocês, eu, no nosso dia de folga, né, de serviço, por exemplo, que eu já trabalhei muito 6x1. O que eu fazia nesse dia? Eu não descansava. Eu ia lavar roupa, ia arrumar as coisas de casa, eu ia fazer atividades pessoais. Eu não desfrutava de um descanso, nem para mim, quanto mais para o Senhor, entregando para Ele esse dia. Eu não fazia isso. E muitos de nós não fazemos ainda. Nós, nesse dia que a gente deveria, porque no Shabá, são as atividades de trabalho que o Senhor não queria. Você pode desfrutar de comunhão com os irmãos. Você pode chamar, vamos passar um café da tarde. Comunhão é bem-vindo, porque é desfrute, é descanso. Principalmente quando é para falar do Senhor, encontros do reino. É melhor ainda. Eu sei que festa de família é boa, mas quando são encontros do reino, é melhor ainda. E aí, nisso era permitido, porque você estava guardando, entregando o sábado, mas eles eram proibidos até dos servos trabalharem. Por quê? Porque o ser humano, aquele que serve a Jesus, que serve a Deus, o nosso Pai, tem que dar testemunho. Eu não, as meninas que convivem mais comigo lá nos encontros que nós temos, ou as pessoas mais que eu converso mais diariamente, assim, com mais rotina, eu não suporto a palavra correria. Ai, oi, tudo bem? Ai, tô na correria. Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala, ai, correria, no sentido, tô cheia de atividade, mas quando fala na correria, é como se você nunca parasse, nunca tivesse um tempo de descanso. Você já está profetizando um fuá na sua vida. Quando você fala, tô na correria, tô na correria. Às vezes para você é falar assim, olha, para a pessoa não pensar que eu sou desocupada. São tantos detalhes e, na verdade, você está até profetizando que você nunca tem um tempo de descanso. Ele me chamou a atenção sobre isso. Porque eu também tinha mania de falar, tô na correria. Ai, tem um monte de coisa para fazer. Agora não. Ah, tá tudo bem, tem algumas coisas aqui, mas tudo está se organizando. E isso na minha vida, no trabalho, mas eu estou falando agora da minha vida pessoal, porque às vezes eu não tinha esse tempo de. E eu vou falar que a minha mãe sabe, eu acho que ela entrou, ela falou que ia entrar. É tão interessante que ela sabe que às vezes eu estou em casa no fim de semana, assim, um sábado, um domingo, eu não faço nada. Eu paro, leio a Bíblia, eu paro, vou conversar. Sério, às vezes tem dia que a gente não limpa a casa, não, no fim de semana. Tem dia que é só o almoço, porque a gente vai sentar na mesa e vai conversar, mas a gente não fica. E eu falo também com ela isso, porque minha mãe é uma inquieta. Eu falo, mãe,
Você não vai desfrutar, descansa, vai fazer alguma coisa, assiste televisão, vai ver pregação. Não, às vezes ela tá lá fazendo as coisas dela, escutando uma pregação, mas não para. Aí ela fala, mas eu tô distraindo. Será? São tantos detalhes, e se o Senhor colocou como um mandamento, é porque é importante. Se ele ordenou, vamos colocar que é mandamento, é ordenança, é porque era importante. Na ciência fala que o descanso, ele vai renovar a memória. E quando eu li isso, eu lembrei do versículo que fala lá em Lamentações 3, né? É Lamentações? O versículo que fala assim, ó. É isso mesmo, Lamentações 3, 21. Vou ler todo, tá? 21 do 21 ao 23. Todavia, lembro-me também do que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quando nós descansamos, nós acessamos lugares sobrenaturais de revelação, de comunhão, de intimidade. Gente, nós aprendemos que quando a gente vai ter um tempo com Jesus, o que nós devemos ter? Um tempo de silêncio, quietude. O descanso é você colocar todo o seu corpo nesse lugar, não por algumas horas, mas nós começarmos a colocar isso constantemente. Aqui ele fala da importância de um dia totalmente separado. Só que, às vezes, nós achamos, porque nós temos um tempo de devocional com ele todos os dias, que é importantérrimo. Isso é vital para a nossa vida, esse tempo com ele todos os dias. Mas tem um dia que é além daquele tempo. É um tempo onde nós vamos largar as atividades pessoais para realmente passar aquele tempo prolongado sem pensar em nós mesmos. Quando a gente quando ele falou isso é no meu entendimento, tá, gente? Não posso decretar, mas é no que o Senhor colocou no meu coração. Quando a gente fala, quando ele coloca assim, ó, guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, ordenou. Era realmente para separar um tempo mais estendido, para esse tempo com ele, com pessoas, para esse tempo onde a gente abra a mão do nosso Deus, do nosso eu, desculpa, para que a gente abra a mão do nosso eu. E detalhe, só vai ser completo a nossa sensação de descanso quando isso for uma prática na nossa vida. Isso, para mim, ficou uma verdade estabelecida, sabe? Eu tô falando sinceramente, é como se ele falasse, Danusa, só vai estar completo se os meus filhos começarem a colocar isso na prática. Por quê? Porque o descanso, ele gera confiança. Eu só descanso porque eu confio. O descanso vai te levar para um outro lugar.
Sabe por quê? Porque se não existe descanso, a gente não tem quietação, a gente fica ansioso, nós ficamos pensando na conta bancária, nos boletos. O descanso, você largar a mão e falar assim: vou descansar em ti, você gera confiança. Você tira a mão daquilo que você não pode fazer. Ele fez os 6 dias, é como se fosse assim, Danusa, você fez 6 dias, agora no seu descanso eu trabalho. Só quando você descansar, eu vou poder trabalhar, porque aí você vai tirar sua mão. Às vezes a gente não vive algumas coisas porque a gente não tira a mão. A gente vai lá na conta bancária e fica: vou ter que fazer um empréstimo, vou ter que fazer isso, aquilo, outro. A gente não rende nada. Quando nós estamos preocupados, nós não rendemos as coisas. Aí a gente fala: eu tenho fé, eu confio. Desculpa, mentira. Sabe por quê? Porque o descanso revela a sua confiança. Não existe paz sem confiança. O mundo não pode trazer isso pra gente. É impossível o mundo trazer isso. Só a paz, que excede todo entendimento, toda razão, só vem dele. A paz que esse mundo traz é uma falsa, tanto que a Bíblia já nos fala, lá em Apocalipse. Quando ouvir falar paz e segurança, atente-se. Por quê? Porque essa falsa paz, ela vai vir por um período. Só que a paz, o descanso em Deus, ele é eterno. Começa a eternidade aqui até lá, é eterno. O nosso coração tem que ser moldado aqui. Esse é o lugar de moldar o nosso coração, da gente realmente mergulhar nisso. A confiança, olha que interessante, a confiança é assim, ó, ela significa, confiança é acreditar na veracidade de alguém, entregar algo sob responsabilidade da outra pessoa, é crer na sinceridade, na lealdade dela. É profundo, né, o que é confiança. Não é qualquer coisa. Veracidade, qualidade de quem é verdadeiro. Eu só confio nele de verdade. Ele é o som dos nossos corações. Eu só confio porque ele é verdadeiro, ele é leal, ele é imutável. O caráter dele não muda. Então, se ele nos pede isso, é para que a gente exercite a nossa fé nele. É tão interessante porque o descanso, ele revela a maturidade da nossa fé. Não existe paz onde não há descanso, e não existe confiança aonde não há descanso, e nem fé. Se você está angustiado, pode ir lá no seu coração, é que você não tem descansado nele. Eu vi agora que alguém colocou sobre conhecer, né? Foi o que ele colocou para mim. O tempo com ele, diariamente, não só de um dia, ali, esse dia específico é só para revelar
a importância disso, mas o tempo nosso diário com ele, não só o tempo a sós, parado na quietude, buscando, orando, intercedendo, fazendo o nosso devocional com ele, lendo a Bíblia, mas esse tempo em comunhão com ele, fazendo todas as nossas atividades diárias, é importante, é imprescindível, não existe vida sem isso, vida verdadeira, né? Com Cristo, sem isso. Porém, eu só consigo ter essa vida de confiança se eu faço isso. Porque se eu não tenho essa vida, gente, a gente só casa, eu não casei ainda, mas a gente só pensa em casar com alguém que a gente confia. Não faz sentido eu casar com alguém que eu não confio. Então, o relacionamento, ele vai gerar o relacionamento nele, no Pai, no Filho, no Espírito, com eles, com a igreja. Olha que ponto de confiança. Quantas pessoas foram feridas por igreja? E eu não estou falando igreja, instituição, quatro paredes, não. Estou falando quantas pessoas não foram feridas já por mim? Só que me perdoaram, sabe por quê? Porque viram que foi uma falha, que acontece. Mas elas confiavam que não foi. Minha família, então, é mestre em me perdoar. Por quê? Porque elas sabem que lá no fundo, a minha vontade é acertar, é não pecar, é não ferir o coração deles, é não entristecer o coração do Espírito Santo. Então, eles confiam no meu pedido de perdão, que é sincero. Até a próxima. Mas eles sabem que é sincero. Por quê? Porque eles convivem comigo, eles sabem que se não fosse verdadeiro, eu de repente nem falaria. Lá no fundo eles me perdoam, porque é como se fosse assim, a esperança nela, porque ela está em Cristo, então a esperança. É tão interessante tudo que acontece quando o Senhor começa a falar sobre alguns detalhes com a gente. Eu sei que confiar financeiramente, vou colocar primeiro essa parte financeiramente, é um pouco tenso, mas eu quero compartilhar, que eu senti agora, tá? De compartilhar isso. Porque tem muita gente que passa a dificuldade financeira. E comigo não foi diferente. Olha o que aconteceu. Eu passei um tempo onde eu saí, algumas pessoas sabem, mas eu saí do serviço, pedi as contas dessa empresa, porque o senhor me pediu. E era uma empresa ótima de trabalhar. Tanto que eu tenho uma irmã que trabalha lá até hoje. É uma empresa muito boa para trabalhar, pagar certinho, tem uma estrutura excelente, e o senhor pediu para sair de lá. E ele pediu em um tempo, era um hospital, e ele pediu nessa transição da pandemia. Algumas coisas aconteceram e ele falou: eu quero que você saia. E aí a minha primeira reação foi: como? Em tempo de pandemia? Se eu precisar de um convênio médico? E eu conheço uma pessoa muito próxima de mim, morreu, deixou essa terra, morreu não, estou falando morreu por vício de linguagem, porque eu sei que ele está com o Senhor e bem vivo. E eu falei: não, Senhor, é pandemia, olha o que aconteceu com ele, porque precisou. Não. Aí ele falou assim: você não confia em mim.
Você não tem fé que eu cuido. Ele já estava querendo me desconstruir. Falei fui lá, fiz uma caca, não pedi. Fui lá falar com a minha chefe, não pedi. Ela me ludibriou e eu saí. Ele: "Tá vendo que você não confia?" "Ai, me perdoa". Eu falei: "Dia tal, eu saio, eu peço as contas". Cheguei no dia tal, glória a Deus, o Senhor me deu força, graça, e eu saí. E saí e tudo que eu tinha financeiramente acabou. Não tinha mais nada na conta. E ele, sabe o que ele fez? Ele falou assim: "Agora a gente pode ter uma vida de confiança". Porque ele falou: "Sua confiança estava no banco ainda, no dinheiro que você tinha guardado". Eu não sabia, mas essa situação revelou meu coração. E aí, eu naquele ano de EPS, o Leandro sabe como eu era estranha, não que eu não seja agora, mas eu não conversava muito com as pessoas, só com as pessoas mais do quarto, assim, eu não conversava com quase ninguém, e conversava um pouquinho mais com o Leandro, com o Denis, às vezes, porque a gente pegava carona. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha de ser desempregada. Porque lá no fundo eu ainda não aceitava a condição que ele me colocou. E aí lá na RPS, ele falou assim pra mim, eu choro porque foi libertador isso. Ele falou assim: "Danusa", eu estava lá num cantinho lá fora, na hora de um tempo de ministração, onde todo mundo ficou lá buscando o Senhor, eu fui ali no canto lá fora, e ele falou assim pra mim: "Sabe por que eu pedi isso pra você? Porque você nunca teve um pai pra cuidar de você. Seu pai nunca supriu financeiramente vocês. E sua mãe falava assim: "Seu pai é um vagabundo". E aí, você acha que quando você não trabalha, você é uma vagabunda, e por isso que você tem medo de confiar. Mas eu te chamei para esse lugar, porque eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar o pai que você tem". E, gente, coisas sobrenaturais aconteceram. De depósito aparecer em conta, pessoa falar: "Vou te fazer um Pix, me dá seu Pix". E eu não podia ser orgulhosa e falar: "Não, viu". Outro tratar, porque eu não seria sincera. Uma coisa é falar assim: "Não, não preciso". Outra coisa, e aí, como diz nosso amigo Denis, corta, né, o fluxo. Mas o pior é você falar não sabendo que você precisa, por orgulho. É pior ainda. E era constrangedor, mas o Senhor foi me moldando, foi me tratando, e coisas sobrenaturais aconteceram, de viagem, de passeio. Fiz uns trabalhos de freelance, onde ele supriu aquele tempo, onde eu conheci pessoas que trataram outro lado da minha outra área da minha vida, e foi sobrenatural. E eu ficava assim, quando eu tinha que ir para algum lugar e não tinha dinheiro, e eu recebi uma palavra sobre isso, sobre finanças, e ele falou assim para mim, então eu já tinha também, fora a palavra dele, eu tinha uma outra palavra de um irmão, que não me conhecia, mas que também carimbou isso, a palavra dele na minha vida. E eu peguei e falava assim: "Senhor, como que eu faço? Eu queria, e agora? Como é que eu vou na fé?". Porque uma coisa, a gente, não sei se todo mundo vive isso, mas eu vivi,
É quando ousar em fé e quando não ousar em fé. Essa é uma incógnita. Por quê? Porque quando eu sou ousada e quando eu não sou ousada, como que eu identifico isso? E aí, naquele tempo, depois se aprofundou mais, mas naquele tempo eu falei: "Eu que tenho um evento X e eu queria ir. Eu não sei se eu faço pela fé, porque eu não tenho, e eu passo o cartão, porque o cartão ele falou que eu poderia usar, viu, o cartão de crédito. Ele falou assim: "Pode passar", porque uma pessoa falou assim: "Ó, eu vejo um cartão na sua mão, e eu vejo sem bandeira, e o senhor" eu perguntei para ele, para eu poder te falar, o porquê era sem bandeira, ele falou: "Porque ela vai usar no que ela precisar, o crédito é do céu, então tá liberado". Isso é porque eu teria maturidade, depois ele me falou que não era porque era para gastar de qualquer jeito, é porque eu teria maturidade para não fazer bobagem. E aí, eu falei: "Senhor, como que eu faço? Eu quero ir, eu sei que eu posso passar o cartão, mas como que eu sei?" Aí ele falou assim: "Se você tivesse trabalhando, você iria?" Aí eu falei: iria, porque ó, isso, então isso tá, então dava para ir trabalhar". Ele: "Então você tá liberada, tá vendo? Pode ir". Aí eu: "Posso?" Gente, de forma eu não sei como eu pagava os cartões, não me pergunte, porque nunca deixei nenhuma fatura sem pagar. E eu tô falando cartão de crédito, porque foi esse objeto, né, essa estratégia que ele me deu para fazer. Então, eu vivi coisas sobrenaturais, mas eu sempre tinha uma reflexão: "Senhor, aquilo por quê?". Porque às vezes a gente faz uma coisa pela fé, mas olhando dentro do nosso coração, foi o Senhor que quis que fizesse? Ele que pediu? Ou eu fiz porque eu coloco na conta dele? Ah, ele é meu pai, eu coloco. Ele é meu Deus, ele me supre em tudo, ele que faz. Ele é obrigado a pagar, quase assim, ó, ele é obrigado a pagar minhas contas. Porque eu tenho fé. Será? Não é? Não é para esse lugar que ele chamou. Quando eu vou pegar um dinheiro da minha mãe, emprestado, alguma coisa, ou até que eu sei que ela tem na carteira, eu falo: "Mãe, posso?" Eu não sei, vai do relacionamento de cada um. O meu eu perguntava: "Posso? Tá liberado?" E assim que eu desenvolvi isso. Então, ele me ensinou, nesse lugar de confiança, a amadurecer minha fé. Nesse lugar de descanso, a amadurecer a fé, porque tudo é para um propósito para ele. O descanso é para um amadurecimento. Não é só para descansar à toa. O descanso ele tem propósito, propósito de renovação. E detalhe, olha que interessante, o descanso, a confiança, fé, e aí colocar um versículo padrão, Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6, que eu amo. O 6 é: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem nele confia precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam". Tem uns segredos aí, né, gente. Você busca, ele galardoa com quê? Com fé? Com experiência? Ele tem várias formas de presentear a gente. E o descanso, a confiança, a fé, esse caminho, sabe onde a gente chega? Numa satisfação.
E aí eu falei, Senhor, é mesmo, né? E ele me lembrou, sabe qual versículo? Salmos 37. Deixa eu abrir aqui. Salmos 37, 3. Vamos fazer primeiro esse? Ó. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Fala de confiar, fala de fazer aquilo que agrada ao Senhor, fazer o bem. Quando eu confio, quando eu faço o bem, quando eu converso, eu tenho esse tempo onde eu vou saber o que agrada ao coração dele, eu vou habitar na terra e vou desfrutar de segurança, tudo aquilo que a gente procura. Com tudo isso, nos preenche assim, deleite-se no Senhor. Por quê? Porque eu já estou nesse caminho de descanso, eu já estou nesse caminho de fazer o bem, aí eu desfruto da segurança, e isso me traz uma satisfação, deleite. E ele atenderá os desejos do meu coração. Mas será que são os meus mesmo? Ou agora está tudo tão envolvido, eu e ele, que ele está atendendo os dele na minha vida? Às vezes a gente acha que é os nossos, né? E na verdade é dele. Não é nem mais nosso, já se perdeu, está tão envolvido a fé, a confiança, a intimidade, o desfrute de tudo aquilo, que eu já estou me deleitando em tudo que ele tem para mim. Quando a gente se deleita nele, confia, que essa satisfação, porque o ser humano busca satisfação em qualquer coisa, viu? Vou te falar. Momentânea, porque em qualquer coisa vai ser momentânea. Num bom emprego, num relacionamento, e nem que esse relacionamento fosse seu marido, não é nele. Se sua motivação, a sua satisfação for no seu marido, for no dinheiro, for no filho, for no seu sonho de ter um neto, se for, isso tudo é passageiro, sabe por quê? Porque se eles te frustrarem, acabou a satisfação. Ai, é para isso, então. Esse amigo, é isso que o senhor quis na minha vida, essa amizade? Olha o que ela fez comigo, olha o que ele fez comigo. Olha esse emprego, esse serviço. Olha, é isso? Quando paga bem, é. Agora, quando eu me esforço demais, aí já não é. Sabe por quê? Porque nada nessa terra vai trazer uma satisfação completa. Isso só o Senhor vai nos dar. Ilusão. Então, quando Ele é a minha satisfação, Ele é a minha confiança, a minha busca, o meu descanso, o meu porto seguro, o meu braço forte. Ah, e aí é por isso que ele fala lindamente. Vamos lá em Êxodo de novo? A gente já está acabando. Êxodo não, Deuteronômio, perdão. No 15. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guarde o sábado. Esse descanso é para você lembrar de tudo o que ele fez. Só no descanso que eu trago a memória, que eu lembro. Só nesse lugar. Gente, na angústia, na afobação, você vai lembrar do que ele fez? Não vai. Mas se seu espírito estiver conectado com ele, alinhado nessa paz, nessa frequência de descanso,
ele vai trazer tudo. Tudo que ele já fez, você é mesmo? Por que eu estou me preocupando? Olha quem é o Senhor. O povo de Israel tinha esquecido, eles ficaram afligidos. Por quê? Moisés que tinha um relacionamento com ele. Aí eles ficaram aflitos, e quando foram lá os espias e trouxeram as novidades, o povo e começou a reclamar. Por quê? Porque eles não tinham uma comunhão com o Senhor. Eles não tinham. Então, na hora lá do apuro, eles nem lembraram de que o Senhor fez grandes coisas com eles no Egito, no deserto. E foi para esse caminho que o Senhor nos convidou. Por quê? Não vamos falar de... A Bíblia fala para a gente não se preocupe com o dia de amanhã. Mas, sabendo de tudo, que nós não somos imperceptíveis a tudo que pode acontecer, pode ser que coisas que não sejam legais aconteçam. E aí, a Bíblia, eu não sei se quem vai estar aqui na Terra, mas a Bíblia diz que dias tensos virão. Mateus 24 fala claramente nisso. A gente tem que se preparar agora. Porque se nós formos a geração escolhida para passar por isso, eu não posso chegar lá na situação, e aí eu vou para um lugar mais amplo, onde esse lugar pode fazer com que eu caia na minha fé. Aí é uma gravidade. Então, o momento de treinamento, de prática, de tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui, principalmente, que é um culto que a gente tem ouvido de todos que vieram, eu não vou citar nomes, porque seria injusto eu esquecer alguém, mas todos têm trazido uma palavra do céu para que a gente coloque em prática no